O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Uma turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O Pet João Pinto tinha mais a mão, rescaldo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, primeira mão, derrota no Giuseppe Meazza por 1-0, gol de Romelu Lukaku. Temos aqui para dissecar um jogo com muitas peripécias, mas até ia mudar o assunto, porque hoje, como eu acertei um 11 em cheio, nem quero começar por aí, que seria logo estragar aqui, começar aqui a auto-elogiar-me, embora pronto, neste momento dizia pouca coisa iria servir para me contentar, nem isso, mas ia começar mesmo pela questão do Otávio, que é ali o momento decisivo. Diz lá, não queres que seja por aí? Não, tem calma, porque quando outro gajo que não o pisa certo, ele culpa pelo resultado, por isso não te tenhas com muitas coisas. Não, mas é que eu acertei em tudo, Prata. Ou seja, a minha grande dúvida era o Galeno, e foi o primeiro a cair. Eu sou dos que quero dar mérito. Tiveste muito bem. Agora o PIS, pronto, é aquela coisa. Tu viste a quantidade de salvaguardas que eu meti na minha 11? Eram muitas. O Prata deve ter tinha feito 5 equipas. Eu disse para 11 porque não acreditava que ninguém recuperasse, não é? E quer dizer, e mais uma vez, vai bater de certo, não é? Galeno não resistiu, e agora vamos ver quanto tempo vai estar parado. Otávio devia ter saído porque não estava exausto, e conseguiu ser expulso, não é? Portanto, se ele jogasse com André Franco e Eustáquio, e Tony Martínez na frente, se calhar, quem sabe, já está a eliminatória resolvida para o nosso lado. Quem sabe? Quem sabe? E lá está aí, esse foi o problema que tu disseste. Tu vais tirar o Eustáquio, o MVP. Exatamente. E engraçado que eu depois estava a pedir o Eustáquio pelo... cheguei a pedir o Eustáquio pelo Otávio, depois cheguei a pedir o Eustáquio pelo Taremi, e ele consegue meter Vendel pelo Taremi. Que engraçado. Mas pronto, vamos ver isso mais à frente, não é? Certo, é isso. Eu só ia começar pelo Otávio, mas antes de irmos ao jogo em concreto, porque logo que termina o jogo começo a ouvir na Eleven, não era onde eu estava a ver, vi um bocado a primeira parte na TV, por acaso. E o gajo rasga no Otávio de cima a baixo, mas em particular na questão do primeiro amarelo. Estou a falar do Marco, aquele que foi jogador que jogou com o Ronaldo no Nacional ou algo do género. Na Eleven, estou a dizer mal, Marco. Sim. Eu também ouvi. E tem rasga de cima. Márcio, exatamente. E rasga no Otávio, principalmente no primeiro lance. E o primeiro lance é por aquilo que eu gosto do Otávio, não é por outra coisa. Portanto, levou amarelo, levou paciência, mas há mais coisas para discutir nesse lance, não é? Não, há tudo, devia ser vermelho, o VAR devia ter logo intervido, porque o gajo faz o lançamento é a nosso favor, e para o lance, o Otávio vai isolar. Exato, tinha que ser vermelho. O VAR tinha não, mas ele interrompeu antes. Não, ele interrompeu antes, tens certeza? Não, interrompeu antes, mas interrompeu antes, mas a questão é, interrompeu porquê? Lançou fora do sítio. Isso não sei, mas que ele apitou. E depois como acaba o lance. E como acaba o lance. Que depois não devolvemos a bola. O que é isto, meu? Devolvemos a bola. E a forma como devolves. Exatamente. Que é para eles começarem a começar o jogo pelo lado esquerdo. O Zé do Farolho. Nós fizemos a mudança de flanco para eles. Direito. Nós é que fizemos. Nós é que potenciamos a mudança de flanco para eles. E o gajo mete depois outra vez na direita. É por isso é que o Zé do avançado. É destas coisas. Se alguém der mais de 15 do Zé do amanhã, eu meto-me assim. Por causa destas merdas, ele nunca tem condições excelentes físicas, pode ser um ótimo moço e não sei o quê, mas nunca vai ser um jogador para este clube. Está no clube errado, é pena, porque ele pode ser um grande jogador em todo lado, mas aqui são estas pequenas coisas e aquela mão que ele deu que não é para aqui, isto cada panela há de ter o seu texto, e de facto aqui não é para ele. Não é para ele, porque nunca, por muito que a malta se lembre daquele golo na Luz, que já não contava para nada, nós íamos ser campeões na mesma, mas é bonito, foi ótimo. E vai ficar.
Isso sim foi um lacinho naquele embrulho, foi espetacular. Pá, mas tenho pena, porque eu até gosto do Miúdo, mas ele não serve para este clube. Mas o Porque, Zaidu faz isso e depois o Diogo Costa faz exatamente igual e tu não criticas. É engraçado, não é? não sei, porque eu não reparei nisso, desculpa. O Zaidu dá aquela mão ridícula que dá a falta, não é? No último minuto. Logo a seguir o Diogo Costa faz exatamente igual, o mesmo movimento. Ok. E aí já não critica. Eu estava a ver cá aí qualquer coisa que eu não estava a ver. Ok, pronto. Sim, muito giro. Mas É melhor esclarecer isso. O Diogo Costa faz exatamente o mesmo movimento que com a mão que o Zaidu fez. Nós estamos sempre a partir do mais princípio, rápido. assim, nós estamos sempre a partir do princípio que quem ouve isto Exatamente. viu o jogo, não é? Acho que não, eu acho que não está à espera que a gente vá fazer aqui uma crónica de jogo muito fidedigna, não é? Mas pronto, se queres que eu explique em detalhe, quer dizer, eu não sei o que lhe passou pela cabeça do Zaidu em fazer aquele movimento com o braço para cortar a bola. Opá, não sei. É propositado, certo? Vamos partir do princípio que ele faz aquilo de uma forma propositada. E não leva amarelo. E não leva amarelo. E faz uma falta perigosíssima, não é? Perigosíssima. Perigosa, para não exagerar também. No último minuto, sendo na a primeira... equipa que é perigosíssima. Sim, pronto. Ok, tudo bem. São dois pontas de lança, 3 centrais, mais o Calhanoglu que bate muito bem. E o outro também bate bem. E o outro, eu nem sei se foi eu. Até foi o outro também, bate muito bem. Foi de pé esquerdo. É sempre ali ao primeiro posto e é sempre ali a tentar desviar. Quer nos cantos que eles metem-se todos ali ao primeiro posto. Aliás, quando o Porto emergiu no jogo, foi o recurso deles. Bola para a cabeça e foi assim que marcaram, não é? Foi o recurso que tinham, porque pelo chão nunca na vida conseguiu. Mas o Diogo Costa, depois aí toda a gente que está a ouvir isto com certeza já vai ver ou já viu a defesa, não é? Monstruosa do Diogo Costa, com o gesto é quase idêntico ao do Zaidu, mas aí faz uma defesa monstruosa, não é? Com o braço, como já apelidam do novo Neuer ou algo assim do género, mas o Porto fez logo questão de colocar isso no intervalo do jogo, meu. O Twitter ao menos está a funcionar muito rápido ali no... Mas foi só Twitter, não foi vídeo. No Twitter Acho passou eu. logo a dele, logo a defesa dele. A defesa mesmo? Retweetaram a do Eleven. Ok. Eu só li o texto. Sei que vi logo aquilo, eu fogo, assim, muito, muito forte. Portanto, isso aí quase toda a gente já viu o mesmo movimento do Diogo Costa e quem fez e mesmo movimento que o Zaidu fez. Mas eu estava a perceber mal. Eu estava a perceber que o Diogo também tinha dado a bola mal aos gajos, estás a ver? E eu não estava a falar da mão aí já. Porque pronto, isso de dar com a mão é Zaidu, mas o que me faz dizer o que disse dele, tipo, pá, isto não é para aqui, é o dar a bola da maneira que... sim. Isso é inacreditável. Isso é tipo... enfim. Porque vamos misturar temas. Vamos misturar temas e vamos dar cabo do alinhamento aqui ao Lamas. E sem ir ao outro. Eu já tenho aqui um alinhado para dizer também. O Otávio, tu não me fodam. Assim, o gajo tem a bola na mão, em frente ao banco do Inter, é para ser uma lata do caraças. E os gajos do Inter, feito anjinhos, estão preocupados com o VAR e não sei o que mais. E o Otávio, numa confiança do caralho, está com a bola na mão, já a saber de antemão aquilo que vai fazer. É quando o árbitro der para seguir o jogo, dá a bola ao Zaidu e passa-me logo a bola. Rapidamente. Então, os gajos do Inter metem a bola propositadamente fora, não era para assistir o colega de equipa, que estava a rebolar feito estúpido no chão. Isso é que é fundamental. Jamais. Porque é impossível ele estar ali a queixar-se. Não, ele está-se a queixar porque quer ir ao VAR. Ele está-se a queixar porque está a potenciar um penalti ridículo. Porque atenção que eu já vi penaltis marcados assim cá em Portugal. Por exemplo, na Vila da Feira sobre o Pizzi. Estás a ver? Olha, mas eu vou explicar todos os lances aos nossos ouvintes. Todos não. Mas o da mão estava difícil. Até o prato que estava a perceber e eu também não. Porque o meu primeiro pensamento foi o que ele pensou. Ou seja, quando é que ele me tocou? Depois era a cena da mão. Não, estou a falar. Mas aqui o Pizzi na Vila da Feira já foi uns anos valentes, foi um toquezinho, se calhar pior do que este. Ridículo, porque aquilo jamais pode influenciar a ação do jogador. Jamais. Aquele toquezinho de mar, jamais pode influenciar. Mas eu estava com medo.
Eu estava com medo, tipo, o gajo vai estar sujeito a dar penalti, porque de facto o toque existe, mas é um toque ridículo, meu. Ridículo, é quase como aqueles agarrõezinhos de caca que jamais podem influenciar, pá, a ação do jogador, pá, impossível, impossível. E o Otávio, confiante nisso, porque os gajos só metem a bola fora, porque querem potenciar a ida do Arte ao VAR. E o Otávio, confiante que aquilo não é rigorosamente nada, estava ali preparado, porque aquilo não é que isto não é falta de fair play. Falta de fair play é aos meninos do Inter, mas falta de fair play aos meninos do Inter que querem potenciar uma ida ao VAR por um penalti inexistente. Percebes? Por um penalti inexistente. Portanto, a partir dali, opa, siga. E portanto, eu não compreendo aquilo prata de porque é que ele apita. Porquê que ele apita? Isso é que eu gostava de perceber. Porquê que o árbitro apita? Pá, não percebo. Mas depois, porque também. Eu até compreendo, opa, eu dando de barato ao Zaidu, eu até compreendo que ele queira dar a bola. Estão ali 80 mil gajos, 80 mil não sei, estive a ver a capacidade a lotação do estádio, mas não sei se estavam 80 mil gajos lá, opa, mas podia estar a ser ali uma pressão do caralho, uma subiadela monumental, e se calhar até para meter gelo naquele ambiente. Eu até compreendo que o Zaidu, opa, vamos dar a bola, para não pôr isto aqui, estas hostes ainda mais animadas, e o caralho ainda mais exaltadas, e pôr este ambiente, se calhar, ainda mais. Pá, eu nem me dou de barato. Agora, dar a bola onde ele meteu. Foda-se, mas ele joga a bola desde quando? Se ele quer dar a bola, mete a bola pela linha de fundo. Mete a bola num colega da equipe, ele mete na linha lateral. Agora, aí ele desbloqueia o jogo. Mas há jogadores que estão a pedir a bola, meu. O Uribe é ao lado dele. Está maluco. Mas há aí outra coisa que é o Otávio não fez nada para ver amarelo. Certo. Dá uma cabeçadazita. Não dá, não chega a dar. Não chega a dar. Se desse era vermelho, não é? Se desse era vermelho. Não dá. E eles nem sequer chegam a encostar a cabeça. Eu não vi assim. Mas isso eu comecei por aí. Não, só comecei por aí porque o gajo rasga de cima a baixo, ele tem metido em confusão e não sei o quê, não sei o que mais. Não, mas estamos a brincar. É isso. Ele até nem faz nada de especial. Pronto, o árbitro é que resolveu aquela merda toda. E ele criou, assim, daquela forma salomónica que é o recurso dos árbitros fracos. E depois, mas deixa só enquadrar mais duas situações. Um lance antes, ele já tinha tido ali duas picardias com o Martínez, não digo o primeiro nome, já ia dizer mal, mas antes disso há aquela recuperação de bola, que depois o Galeno contorna o guarda-redes e depois manda lá para dentro, que foi falta. O Juslinha marca faltas. Há ali uma sequência de lances, mas tipo, é sempre na raça, sempre a ganhar, etc. E claro que ele estava quesilento, como tem que estar, entre aspas, é aquela forma de estar, e que se eu estivesse na pele era assim que eu estava lá dentro do campo. Ainda por cima jogar pelo clube do meu coração, não havia dúvidas. Por isso meteu-me um bocado de pó a questão da declaração, e por isso é que comecei pela questão do Otávio. Mas depois, continuando a lixar o alinhamento. Certo. Mas espera aí, deixa-me tossir. Não, até te digo, nada, mas eu até vou meter mais uma acha na fogueira, porque eu chego ao fim do jogo e não sei se fico desculpa lá que foi o aniversário da minha mulher, bebi de caralho, vou dizer mesmo, não sei se fico mais fodido com a derrota ou com a perda do Otávio, para o jogo da segunda mão. Certo. Não sei como é que eu fico mais. Mas claro, prefiro não perder, não é? Vendo as coisas friamente, prefiro não perder. Mas tu não deves ter visto, e para concluir com a cena do Otávio, não deves ter visto o tweet introdutório onde eu meti o pessoal a pedir comentários. Então sabes qual foi a vez que o Otávio foi expulso? Eu vi sabes que tive que andar a ver o jogo quase às escondidas, não é? Teve a televisão da sala, a televisão da cozinha, bem, enfim. Mas apareceu uma mensagem, já não sei em que canal, a dizer que tinha sido a primeira expulsão do Otávio. E eu, a primeira? Foi a primeira? 358 jogos. Primeira expulsão. Eu primeiro tinha lido num sítio, é a primeira expulsão da época. Tipo, sério, né? E depois apanhei-o no 0-0, no Play Market. Foi o que eu retuitei. Pronto, primeiro vermelho em 300 e tal jogos. Até agora ele mesmo na Champions ele com a Champions no primeiro amarelo na Champions só este foi o segundo amarelo na Champions. Primeiro amarelo em 385 jogos. 385. Primeiro vermelho. Continuando a foder o alinhamento do Lamas. E agora que estás recuperado?
que já, sim, agora que já desapareceu esta coisita que tinha aqui na garganta. Vamos, vamos falar da expulsão do Otávio. Podemos falar? Certo? Pronto, não vamos falar, eu já disse aqui que o primeiro amarelo pareceu exagerado, mas pronto, é aquela decisão salomónica, não sei o quê, tudo bem. Mas o segundo amarelo, pá. O primeiro amarelo vou tentar. excelente. Eu vou tentar. Para o primeiro amarelo está excelente, para o segundo amarelo é muito. Vamos dar um exemplo que nós falamos aqui, porque ainda por cima esta semana, a seguir ao jogo do Porto, a vitória do Porto por 1-0 melindrou um bocado a malta, porque nós gravamos o episódio, a vantagem de gravar o episódio logo a seguir é que houve uma coisa que nós não vimos no estádio, que é o penalti do Pepe, não é? Não nos apercebemos. Não nos apercebemos porque a falta até ao contrário, não há protesto. E pelos vistos não chegou a Roma, porque o Lamas também não viu. É sim, eu não estava completamente com som e coisas do género, portanto. Pronto. E eu depois, entretanto. Deduzo que na transmissão também não tenha. Não sei. Não tenha escapado. É isso. Pronto. Mas se calhar aqueles gajos do programa a seguir também apanharam, porque pronto, isso, tudo sim. bem. Certo. Onde não se apanha este tipo de lances é nos jogos da Benfica TV. Este tipo de lance é que não aparece. Porque não há repetição, não é? Certo. Não há repetição. Eu continuo a querer acreditar que o VAR tem acesso a essas imagens, não é? Mas pelo menos quem vê na televisão não vê. Mas aqui o jogo foi na Sport TV, portanto houve repetições, ou pelo menos no final houve repetições, houve chamada de atenção para o lance, tudo bem. Mas a questão é que aqui o que eu queria destacar é que pronto, 2 chamadas de capa nos jornais do regime, mais eu vi o podcast do Pedro Ribeiro que é um podcast de Benfica contra Sporting, não é? Título a falar do VAR, eu não ouvi, às vezes ouço quando chego ao fim dos podcasts que eu gosto mesmo, às vezes ouço esse. O título do podcast de Visão do Jogo que eu também ainda não ouvi a falar do VAR, tudo coisas, portanto aqueles 3 pontos custaram, não é? Mas eu vou falar de um outro caso de arbitragem que está a ter muito mais influência no campeonato que esse. Foi a acumulação de faltas do Bá no jogo do Dragão. O Bá fez 3 faltas destas do Otávio. Não, fez 4. Fez 4, porque uma viu o amarelo, não é? E uma não foi marcada? Exatamente. Não, tens razão. São 3 faltas, fez uma 4ª que não foi marcada, que se calhar era a mais grave de todas, calcou o Galeno. E, portanto, mas as outras 2 são 2 faltas que aqui este árbitro tinha que dar segundo amarelo, não é? E aí nós até fomos, ok, é mais pela acumulação, não é? Porque se o Otávio fizesse 2 faltas destas já com o amarelo, eu aí aceitava. Agora, aqui, opa. Eu percebo sem querer, não, é uma falta tão. Não calca ligeiramente. E o critério do árbitro ao longo do jogo. Falámos do José Edu há bocado, que era amarelo, não deu, e muitos desses ele deixou passar. Tantas faltas que aqui seriam faltas, e ele deixou jogar. Sim. A que o Porto está a reclamar do Martínez, que já deve ter sido estudada, porque o Martínez ia ficar de fora no jogo assim com o amarelo. Pelo que eu percebi. O Conceição disse isso, não é? Eu só li, não ouvi, mas o Conceição disse, o Pepe disse, portanto. E depois é a perigosidade do lance em si, a distância da baliza, enfim, é daquelas coisas que o árbitro está sempre defendido, não é? Porque sim, ok, o gajo passou, está sempre defendido, mas é uma coisa muito caseirinha. Sobretudo dado a arbitragem no resto do jogo. Por isso, podemos dizer, óbvio que não vamos fazer sportinguistas dizer que o primeiro amarelo não era, não é? E portanto foi mal expulso. Não, a questão aqui é que a falta, enfim, é uma faltazinha. Pronto, tudo bem. Portanto, e depois outra coisa, já que estamos, o alinhamento de lama já que está estraçalhado no chão, calcado e espezinhado,
vou calcar mais um bocadinho, porque eu estava a falar mal do Zaidu e não sei o que é, mas atenção, convém só vender o Zaidu por os valores que eu disse, quando tivermos uma alternativa, porque o Vendel, enfim, dá para o gasto, porque eu recomendo verem o golo do Inter, porque porque é que o Vendel encosta no Zaidu quando eles rodam a bola para a direita? O que é que ele estava a fazer? Não é? Foi isso que o Conceição lhe disse? De certeza que não, porque ele a seguir encostou à linha sempre. Não é? Porque isto é tudo muito bonito, dizer, ok, eu estava a dizer há pouco, não, atenção, o Inter é muito perigoso, de cabeça, cruzam bem, jogam muito assim, jogam muito com estes lances, jogam muito físico, com lances de cabeça, com cruzamentos, jogam muito pelas alas para buscar o cruzamento deles, não jogam pelas alas para ganhar espaço, eles jogam mesmo para bombardear, pelo menos neste jogo foi assim, eu confesso que não vi os outros, neste jogo foi este do Inter que eu vi. E não é possível evitar que uma das bolas caia na cabeça do Lukaku. Vou dizer, não, o Pepe devia estar melhor posicionado e o Marcano também. Não vou. O Diogo devia ter saído à bola. Não. Quando o gajo cruza tão sozinho, é normal que uma bola vai parar à cabeça do adversário, não é? Do colega, no caso do gajo do Inter. E aí o que é importante condicionar é fazer com que os cruzamentos sejam feitos em condições más. E desse ponto de vista, nós fizemos um jogo bastante interessante. De todos os pontos de vista, de condicionar o cruzamento, limpar muito bem na área, tanto Pepe como Marcana, às vezes com a ajuda de outros jogadores. Uma vez até foi o Taremi que tirou de cabeça. Portanto, nós jogamos muito bem, só que o Conceição houve ali uma altura com a substituição que meteu o Vendel e o Vendel desse ponto de vista é um bocado como o Zaidu, de vez em quando se esquece do que está a fazer, não é? No golo acho que bastava o Marcano estar na linha do Pepe Aí dava fora para de ser jogo. fora de jogo. Bastava o Marcano estar na linha do Pepe. Sim, mas isso pode acontecer. Isso Sei que o Marcano está à frente. Eu sei que o Marcano está à frente e se calhar quem devia estar atrás. Na altura havia o patrão da defesa, toda a gente tinha que fazer a linha pelo patrão da defesa. A partir do momento em que, agora, não sei como é que se faz isso, não é? Mas eu acho que agora a tendência é fazer a linha pelo último homem. Dos centrais. Não? Os laterais nunca vão fazer a linha de fora de jogo. O Marcano estando ali, se calhar o Pepe também devia estar. Ou então o Pepe fala com ele e o Marcano tem que subir. Porque deviam estar os dois na mesma linha. E o facto é que não estava. Foi pena. Mas eu aí dou mais ao Vendel, se tiver que dar, pronto. Porque também houve outros lances em que não houve grandes erros e eles falharam, tiveram finalizações piores. Portanto, mas um cruzamento também mas há mais direita erros. na primeira parte que o Martínez não acerta na bola porque falhou. Sim, por Está exemplo. sozinho. Exatamente. E há muitos outros erros, só que o Vendel teve azar. Foi um erro de posicionamento que resultou em gol. Mas houve outros erros horríveis. Por exemplo, há na segunda parte do Otávio, na linha super, não tinha o que fazer, em vez de mandar um shove-out contra o gajo, tentou fazer-lhe uma cueca, deu o lance que o Martínez chega ligeiramente atrasado. Exatamente, é um enterro descomunal, mas na primeira parte o Otávio dá uma cueca, o gajo vai por trás, ele marca a falta e não leva amarelo. O da Arménia. Olha, esse se calhar é o melhor exemplo de todos. Um critério tão largo e ali, se calhar na única falta que o Otávio fez, ok, ele marcou falta naquele lance do lance anulado, levou o amarelo. É isso, foi caseirinho. E o Otávio para os árbitros é um problema, porque cada vez que ele fazia uma coisa dessas, quem é que lhe ia dizer ao ouvido? Era o Otávio sempre. E por aí também sofre um bocado por causa disso, mas o Otávio tem que continuar a ser assim. Depois há um outro erro também do Uribe, que também dá uma jogada perigosa, poderia ter sido perigosa, mas os gajos fizeram merda. Mas eu ali atrás, eu acho que quase todos os gajos fizeram pelo menos um errinho pequenino, mas só um é que teve resultados e há o do Otávio, não é? Porque também é importante o Otávio naquela situação, por muito que eu acho uma faltinha, se calhar a prudência aconselhava ele não ter metido o pezinho.
mesmo não havendo amarelo, teria que ser era um erro do Otávio ter feito a falta ali. Esquecendo de ser amarelo, e isso é um lance perigoso que era evitável. Certo? Sim, e tinha um gajo logo em cima dele, acho que era o Gruitch, que estava fácil. Ele tinha ali alguns por passar. Olha, vamos então ao início do jogo, se calhar. Portanto, o 11 já fomos falando aí mais ou menos que se calhar foi o 11 na máxima força, se estivessem todos disponíveis, à exceção do Evan Nilsson, mas para entrar o Evan Nilsson teria que sair um PP ou um Galeno, ou um Gruitch, por exemplo. Mas a grande surpresa também é no meio campo, ou seja, a opção pelo Uribe e Gruitch, e não um Eustáquio que tinha estado a estar mais ou menos em forma nos últimos jogos. Piche, queres comentar isso? Não tinha-se dito isso? Ou se estão todos bons, tu também apostavas nisto? Eu, sim, em termos de duplas no meio campo, eu não me canso de dizer, não é? Eu acho que todos dão garantias, uns mais fortes em algumas dinâmicas, outras duplas mais fortes na outras, não é por aí. O Gruitch e o Uribe, eventualmente, Conceição achou que esta dupla poderia dar mais garantias, ou então, se calhar, uma estratégia mais conservadora, porque eu acho que o Eustáquio, se calhar, dos três, é aquele que consegue chegar com mais facilidade à área adversária. Se calhar, e eu compreendo isso, não é? Num jogo fora, num jogo da primeira mão, se calhar uma estratégia de mais contenção e mais segurança defensiva, se calhar é o que se justificava para esta partida. Isto, tudo tendo em conta, claro, estarem todos em condições, ou pelo menos aptos clinicamente para jogarem, nem que fosse 60 minutos, ou 70 minutos, 80 minutos, o que interessa. O que valesse a pena arriscar. Portanto, pronto, o Gruitch e o Uribe a mim não me assusta. Até porque, chegando ao fim do jogo, eu, se tivesse que destacar jogadores, essa dupla para mim está acima da equipa, não é? Para além de Diogo Costa, eu se calhar destacava logo era Gruitch e Eustáquio. Eu acho que os centrais também tiveram muito bem, apesar do golo. Uribe e Gruitch para mim foi a dupla, os dois jogadores que se destacaram, para além de Diogo Costa, como é óbvio. Mas até ao golo, os centrais também tiveram sempre top, portanto, eram sempre ali exemplares. No golo, ele cabeceia entre os dois centrais, portanto, logo aí podemos culpar se calhar o Wendel não ter saído logo à bola, mas o que é certo é que mesmo no cabeceamento, pronto, ele acaba por ganhar posição entre os dois centrais. Fica aí um bocadito essa mancha nos centrais, porque era outra nota de destaque que eu acabaria por dar. O facto de eu estar a dizer que Gruitch e Uribe acabam por destacar é a prova, pelo menos da minha parte, da minha análise, que acabou por ser uma aposta ganha por parte do Conceição. Muito bem. Vamos também ver o Prata relativamente a esse 11 inicial, se tem mais algum comentário adicional a fazer. Prata, queres dar as tuas achegas deste 11? Não, assim, há só uma variação de que é o posicionamento do Galeno, que eu quando, por exemplo, quando fiz o 11 como o Galeno, estava a pensar no Galeno a juntar-se à linha defensiva, não é? Quando fosse preciso. E claramente não foi isso. Claramente a ideia foi três a pressionar lá na frente, os três a tentarem evitar que a bola entrasse nas alas, mas quando entrava, quem vinha a correr era o Zaidu de um lado e o João Maia do outro, e provavelmente a linha atrás era um dos médios entravam. Aí devia variar se era o Gruitch, se era o Uribe. Mas também não aconteceu assim tantas vezes. Acho que nós estivemos bastante bem. E eu até estava naquela choradeira no final do episódio anterior, a dizer, nós estamos, isto está a esticar, não é? Nós estamos a esticar a corda, estamos a ganhar as coisas, os jogos assim um bocado por arames, com exibições não muito conseguidas e não sei o que é. E a verdade é que vamos perder. Depois desta série toda, vamos perder até numa exibição bastante boa da equipa. Eu, pelo menos, sou sincero, fiquei
concordo com o Pisco, que a perspectiva de não ter Otávio na segunda mão é uma perspectiva que assusta, mas a forma como jogamos e a perspectiva de repetirmos essa exibição no Dragão deixa-me confiante. Como é que é o outro Estou confiante. O outro gajo que deve ter 2 neurónios e deve ser só para perceber como é que funcionam as máquinas no ginásio. Deve ser o som suficiente e para bater no peito e essas merdas que esses neandertais fazem. Mas esse tem muita piada. Nunca veio desvalorizar porque tem muita piada. Mas realmente para a segunda. Deves contextualizar, porque muita gente não sabe qual é esse vídeo. Não faz. Vão então ao YouTube procurar não sei o que, estou confiante. Tipo, adepto do Benfica, estou confiante. Deve aparecer logo, não é? Logo. Pronto. Apesar deles chamar de tripeiros de merda, eles, passados estes anos todos, ainda julgam que tripeiros para nós é um insulto, não é? É assim que é incrível, não é? Mas pronto. Mas isto para dizer que seja qual for, eu estava com algum receio que acontecesse outra vez o que aconteceu no jogo com o Bruges, que jogou o Otávio todo lixado, não é? E isso prejudicou muito a equipa. E eu estava com medo que alguns deles desse de si. Há quem diga que o Otávio estava demasiado cansado para continuar em campo e que poderia ter sido evitada esta expulsão. Enfim, totobola no dia a seguir. Caraca, o próprio já tinha dito isso no início do episódio. É possível que. Não, eu por acaso, se formos ver os episódios todos. Este. Sim, mas eu sou dos que normalmente concordo com isso. Que era possível evitar aquilo mais pela gestão física da coisa. Eu tenho esta ideia de que, por muito que os jogadores sejam melhores, se não estão fisicamente disponíveis, é complicadíssimo. É complicadíssimo e acho que isso, a gestão do Conceição, hoje foi all-in. E foi all-in, é até partir. Hoje é até partir, deve ter partido do princípio que se acontecesse alguma coisa tinha agora um jogo para descansarem, portanto Eles não têm vários para descansar. Só se for para descansar para a segunda mão, não é? Pois, porque até a segunda mão ainda tem uns joguitos, mas até a segunda mão tem 2 jogos em casa, não é? E tens um fora, que em princípio vai ser complicado. Mas eu estava com receio que essa gestão fosse prejudicial para a equipa e vamos aceitar que essa malta tem razão. Portanto, acabou por ser, desse ponto de vista do Otávio, e acabou por ser porque o Taremi jogar na posição onde estava a jogar o Galeno não é propriamente o ideal. No entanto, o que eu estava a dizer há pouco, o posicionamento do Galeno já parecia adivinhar que, ok, se o Galeno estourar, eu meto um gajo na frente e a equipa não sente tanto a nível defensivo, a nível da solidez defensiva. Não é? Porque eu já não estou a usar grande parte do Galeno para defender, estou a usar mais para pressionar lá na frente, e isso eu consigo fazer com outro avançado, seja o Martínez, seja o Evanilson. Por exemplo, se o Galeno tivesse estourado na primeira parte, se calhar quem entrava era o Martínez, não é? Ou o Loader, eventualmente, não é? Porque o Conceição no final disse que o Evanilson também não estava para mais que 45 minutos. Portanto, eu até desse ponto de vista, e vamos excluir aqui o Otávio da coisa, eu acho que o jogo foi bem gerido até ao nível das surpresas no 11, que são os gajos que estavam sobre Arames, pareceu claramente que era o Galeno e o Evanilson, deu a ideia, pelo que eu vi no campo, na televisão, que o Otávio e o Uribe estavam bem, foi como pareceu, portanto, para gerir mais compensas seria o Galeno e o Evanilson, e acho que eles foram bem geridos portanto, até isso correu bem, ou seja, o próprio maniatar do adversário correu bem, fazê-lo com jogadores que estavam limitados fisicamente
e arranjar artifícios táticos para que não se notasse que eles estavam assim tão limitados, também correu bem. Opa, a única coisa que não correu bem hoje foi o resultado. Opa, acho que o empatezinho era o mais justo. Já nem estou. Podemos falar que os nossos falhanços são mais escandalosos que os dele. Eu até posso concordar. Acho que não. Acho que poderão falar dos dois guarda-redes, mas acho que as finalizações que originaram defesas do Diogo foram muito melhor finalizações que as nossas que originaram defesas do Onana. Se calhar sou eu a tentar valorizar o Diogo, mas eu acho que sim, estou mesmo convencido que claramente as finalizações do Taremi podiam ser melhores, tirando aquela que ele mandou ao ângulo e passou a arrasar, acho que aí finalizou bem, pode ter vazar. Não é? Mas a finalização do Gruitch podia ser melhor, acertou no gajo, tinha a baliza toda, a recarga do Galeno também, portanto, mas a segunda parte, o lance do Taremi é igual ao do Lukaku, na recarga. Certo. O Taremi acerta no Onana, e a do Lukaku não acerta no Diogo Costa, para pronto, olha, ele atirou-se para um lado, tentou escolher um lado, não é? E ele, porque o Lukaku também só tirou para lá. Sim, e o Taremi também só tirou para lá. O Conceição fala disso no final. Ele disse claramente para o Taremi: se ele mandou um bilhete ali como mandou o Lukaku, a bola tinha entrado, porque ele não tinha hipótese de reagir. O Onana, como não foi assim com tanta força, ele ainda teve. Mas eu acho que sim, acho que o empate, se calhar 1-1 era o resultado mais justo, mas eu acho que não podemos deprimir muito. Acho que a segunda mão abre boas perspectivas no cantinho do Dragão com o estádio cheio. E ainda por cima, assim, se tu precisas de 2 golos para passar a eliminatória, tu até podes sofrer que agora com esta brincadeira de não haver diferença em golos marcados fora, tu, pronto, ok, continuas a precisar de 2 golos, pelo menos para empatar a eliminatória. Não te vai influenciar, não te pode deitar abaixo completamente, não é? O golo sofrido, caso sofras um golo. É preciso sempre só 2 golos, pronto. É claro que aí vais para o prolongamento, mas vais. Faltando por menor do Otávio. Mas olha, o Pizzo, o Prata há bocado sofreu, e agora para tu comentares também o jogo e as incidências que foste lembrando, referiu a questão de foi pena, não é? Tipo, aí tal, jogamos bem, não sei o que mais, foi pena, mas também tem sido um bocado isso que tem acontecido, e a lesão do Otávio, a mesma coisa, neste caso, a expulsão do Otávio. Foi assim que começamos esta Champions. Em Madrid também foi pena. E também com o Otávio a ficar com a costela partida e não poder jogar o jogo a seguir, que depois ainda ficou pior. Mas aí foi o Otávio e o Taremi que foi expulso. Certo, o Taremi foi expulso. E o Otávio ainda jogou todo amarrado. Não é? Algumas sensações parecidas com esse primeiro, com o arranque da Liga dos Campeões deste ano. Pronto, lembramos de fazer essa analogia. Mas vamos fazer analogias, Lamas? É isso. Nada mais. É só para dizer que já vamos apurados. É isso, perdes esse jogo com o Atlético e depois em casa limpas os gajos. E perdes categoricamente com o Bruges e ganhas categoricamente lá. Portanto, as reações estão a calhar bem. Vamos ver. Era só para ver se o Pizzo não se saía da parte do choro e também dizia isso, mas não. Já antecipaste, porque também não iria acontecer. E podes ir sempre também que em Roma perdes pela margem mínima e depois desta volta em casa também num jogo épico, não é? Com prolongamento à mistura. É assim, eu acho que aquilo que o Prata já disse, a exibição acho que acaba por ser tens sempre aquele sabor amargo pela expulsão, pelo gol nos últimos minutos, mas também acho que fica também aquele sabor amargo porque efetivamente tu tiveste oportunidades para marcar golos. E quando tu tens aquelas oportunidades, como naquela primeira parte, naquela desmarcação do Otávio para o Taremi, creio eu, não é? Acho que é ele que faz a assistência para trás para o Gruitch ter aquele remate. Sim. Não é, é o Gruitch. É isso. No cabeça, que não me parece que a bola surgisse assim tão do nada para o Galeno não conseguir mandá-la para a baliza. Pareceu-me não digo fácil, mas pareceu-me ao alcance de uma reação rápida para metê-la lá dentro. Não pareceu assim. Não é, por exemplo, como a do Marcano em Alvalade que aí lhe perdoou mais. Aqui acho que foi um falhanço. Eu acho
eu acho que era possível. Eu acho que aqui era bastante possível. Então, na segunda parte, então aquela perdida então ainda é pior, né? Porque tens o Zaidu por 2 vezes e ainda tens essa do Taremi, pá, que são 7 metros e 32 e consegues acertar no Mac, não é? Pá, pronto, enfim. E, portanto, e tu num jogo fora, numa Champions, em que desperdiças estes lances, ficas com aquele sabor, pronto, ok, vamos dizer, aquele sabor amargo. Mas ao mesmo tempo cria-te, não é? Algumas expectativas para o segundo jogo. E eu naqueles últimos minutos, eu tinha cá em casa o pessoal a dizer, rápido, vamos lá, tentar marcar golo. Eu, não, calma, vamos, mas é meter gelo mas é não hipotecar já aqui a eliminatória, porque notou-se que era isso que o Inter queria, não é? Porque eles marcaram o golo e queriam ainda sentir um cheiro a sangue e ainda queriam mais sangue, queriam ir atrás do segundo. E aquela substituição que o Conceição faz, apesar de já ter sido os descontos, acho eu, ou pelo menos já muito em cima dos 90, eu penso, isto está maluco, está a dar a indicação que é para perder a cabeça, ir a tolinho, à procura do golo, ou algo assim do género. Calma, não é? Estamos no intervalo, ainda falta mais de 90 minutos, convém não hipotecar, também não é com o 2-0, hipotecar-se de vez, mas ia dificultar muito mais a tarefa na segunda mão. Portanto, dentro daquele panorama, 1-0, olha, era o mal menor. Eu encararia como o mal menor. E portanto, e também porque, lá está, aquilo que nós conseguimos fazer ao Inter no Giuseppe Meazza, não é? Vulgarmente conhecido por San Siro. Erradamente conhecido por San Siro. O TV, quer do TV, quer da Eleven, disseram Giuseppe Meazza. Disseram? Pronto, ok. Isto também, só para esclarecer também os nossos ouvintes, eu estou numa de contextualizar hoje, não sei porquê. Porque foi um dos temas durante o dia, o porquê de toda a comunicação social, inclusivamente os cascóis oficiais do Porto, relativamente a este jogo, chamarem-se Estádio San Siro. Não é? E de facto eu fui ao próprio site da UEFA e eles referem-se Estádio San Siro, mas é subejamente conhecido, a história deste estádio, não é? Que pelos vistos já partilham há mais de 70 anos estas duas grandes equipas de Milão, em que quando uma equipa joga em casa, neste caso o Inter, é conhecido pelo Giuseppe Meazza e outro pelo Estádio San Siro. E eu ainda está por esclarecer o porquê, não é, da própria UEFA e de toda a comunicação social se referirem inclusivamente a este jogo em que o Inter jogava em casa como o Estádio San Siro, quando é mais conhecido pelo Giuseppe Meazza. Se calhar depois nos comentários à publicação do podcast vamos ser humilhados e vamos explicar o porquê. Mas para explicar mais ou menos as pessoas, tem a ver com o facto do Giuseppe Meazza ser claramente um homem associado ao Inter, apesar de ter jogado no Inter. Exato. Mas, olha, o Lamas andou a passear esta semana, foi ao Estádio Olímpico de Roma. Vamos imaginar que daqui a uns anitos resolvem mudar o nome daquilo para Estádio Francesco Totti. Obviamente que se a Lazio continuar a lá jogar, vai continuar a chamar Estádio Olímpico de Roma. Ou Estádio de Sérgio Conceição, não sei. Exato. Portanto, não, mas só para dar o exemplo exato, não é? Os da Roma vão passar a chamar Estádio Francesco Totti e os da Lazio vão continuar. Portanto, isto é para explicar porque é que aquilo é assim. Claro. Olha, então, e quem faz uma exibição destas no Giuseppe Meazza, como nós fizemos, que já tínhamos feito o mesmo em San Siro há pouco tempo, aí conseguimos um empate, mas também aí nesse caso eu acho claramente injusto, porque merecíamos ter ganho. Vamos ser mais felizes no San Siro. Já há muito tempo com o gol do Duda, mais o Jardel e Arthur e aí fora, né? E portanto, acho que estão aqui abertas boas perspectivas para o jogo do Dragão. Acho que a eliminatória está em aberto. Agora, depois vão ser os detalhes do próprio jogo, não é? Não invalida que tu nos primeiros 5 minutos, olha, por um mero detalhe, tens de levar com um golo. E ao mesmo tempo, nos primeiros 5 ou 10 minutos, como aconteceu no Liverpool Real Madrid esta semana, já estás a ganhar 2-0. E depois aquilo muda completamente e no espaço de 20 minutos levas com 3 ou 4 golos. É futebol, não é? É futebol. O que eu te digo é que quem vê este jogo, apesar do amargo de boca, é impossível tu não ficares com um otimismo para a segunda mão.
acho que é impossível tu não encarar o jogo na segunda mão a acreditar que é possível tu a qualificares para os quartos de final. Mesmo lembrando que o Otávio não joga? Mesmo lembrando que o Otávio não joga. E há outras coisas que convém lembrar. Por exemplo, eles focaram a certa altura, acho que até é a seguir ao lance que o Lautaro chega um bocadinho atrasado, focaram um senhor chinês na bancada, que é o senhor que passa os cheques. Várias vezes. Nós não temos aquele senhor que passa os cheques, não é? E por isso não nos podemos dar ao luxo de, na segunda parte, se trocar o Dzeko pelo Lukaku, trocar o nosso lateral direito por um lateral direito internacional holandês, trocar o lateral esquerdo por um lateral esquerdo internacional alemão, trocar o meio campo por um internacional croata. Portanto, é esse tipo de... Porque vamos ser claros, o Conceição põe-nos, o Conceição, com a sua competência e com a forma como apresentou a equipa nestes jogos, faz-nos esquecer destes pormenores, do que é o pormenor orçamento, não é? Mas também, e por isso nós estamos confiantes, como diria o outro atrasado mental. Estamos confiantes, mas se calhar se pensássemos, como o outro não pensa, se pensássemos um bocadinho, se calhar estamos a ser se calhar demasiado otimistas, não é? E depois há outra coisa que também, mas lá está, nós estamos a fazer isto há anos, não sei o que, também eliminamos o Atlético de Madrid este ano da Champions, portanto nós estamos cá para fazer essas coisas. Mas outra coisa que também faltou dizer há pouco é que esta exibição, ou seja, nós saímos do jogo mais confiantes por causa da exibição. Nós antes, também convém vermos como estávamos antes do jogo. E nós estávamos antes do jogo a pensar, vimos de uma sucessão de vitórias, mas não vimos a jogar grande coisa. Claramente das 10 vitórias, dos últimos 11 jogos, que têm 10 vitórias seguidas e esta derrota, para mim este foi o melhor jogo da equipe. Mas talvez o primeiro do Arouca se calhar foi melhor, porque pronto, jogamos sobretudo a primeira parte, atropelamos os gajos num outro nível, não é? Mas para mim este foi o melhor jogo de todos. E isso ajudou também a voltar a levantar a moral dos adeptos e da equipa. Tem que servir para isso, porque a equipa vinha num... Nós entramos aqui um bocado cabisbaixo, pelo menos desde a saída do último jogo, com aquela oportunidade perto do final do Cais de Rio Ave, com a perspectiva de nenhum gajo recuperar para o jogo, e mesmo se recuperassem, em que condições iriam estar, nós estávamos um bocado apreensivos. E agora voltamos a estar um bocadinho em cima, e é bom que se transfira essa nova moral, não só para a segunda mão, mas também para o campeonato, por causa do que eu estava a dizer há pouco. Nós quando jogamos antes, a tremideira, que não é, lançam logo todos os gajos nas redes sociais e na imprensa a lançar todo aquele cagaço que eles têm, de estarem só com 2 pontos de vantagem, apesar de na verdade serem 5. Porra, já viste, se nós aguentarmos estarmos a 11 temporariamente, eles não aguentam estar a 2. Mas é isso, nós temos que continuar a fazer este joguinho, a fazer esta pressão, porque é o que nos resta. Temos que estar sempre na cola. E acho que estes 3 jogos, eu acho que estes 3 jogos que vão mediar agora este jogo para o segundo jogo contra o Inter, estes 3 jogos vão ser importantes, até para a moral da equipa. Apesar de, independentemente dos resultados, para um jogo da Champions, tu vais ter sempre a moral em alta. É questão de confiança, é mais de confiança do que propriamente moral, porque sim, motivas-te sempre para os grandes jogos. E isso para os grandes jogos não é preciso haver discurso de treinador, de motivacional, algo do género. Certo, e há outra coisa, tu hoje, este ano, falhaste em 2 jogos da Champions, e 3 jogos da Champions, e falhaste com o Benfica em jogos grandes, basicamente. Mas onde realmente perdeste pontos não devias ter perdido foi nos Açores, foi no Rio Ave e no Estoril e Casa Pia. Sim.
não é? Sim, e São sim, três campos, por exemplo, se tivéssemos agora seguidos, Casa Pia em casa, Rio Ave fora e Estoril, nós íamos dizer a mesma coisa que dizemos agora, ok, vamos ter 3 jogos para preparar o jogo com o claro, Inter, mas foi aí que foi. perdemos os pontos, não é? Exatamente, exatamente. E é importante, apesar de serem 3 jogos fora, pronto, não interessa. E aqui são 2 jogos em casa e um jogo fora. Mas acho que também há isso a ter em consideração. E depois há outra coisa a ter em consideração, é que aí é uma dupla. É o jogo Inter-Casa, provavelmente com a possibilidade de haver prolongamento, e logo a seguir Braga. Sim. A Mas seguir aí é ao menos tranquilo, tens que acho que é o Otávio seleções. fresquinho. A seguir é, Somente a preciso. seguir- Mas tens o Otávio fresquinho. Não, aí logo a seguir que é? Mas ainda tens o jogo do Braga? logo a seguir ao Braga. Ah, Antes mas da pausa de seleções é Braga. é antes da pausa, depois é Braga, tens o Otávio fresquinho, ao menos isso. Pois, tudo bem. Sim, sim. Mas também tens o Braga É fresquinho. 14 para 19, é isso. Tens o Braga fresquinho. O Braga O com os Braga 11. empatou 4-0 em casa com o Fiorentino. É isso. Mas eu vejo os confiantes para a segunda mão. Estou confiante, estão Estou confiantes. confiante. Olha, vamos então, já vamos o jogo assim mais ou menos todo, pelo seu todo. Vamos ao MVP, para ler também aqui os comentários do pessoal. Relembrava só alguns lances de perigo nossos, que vocês já falaram todos, e só acrescentar 2 remates fora da área dos 2 médios que tu tanto gostaste. Fiz uma tribolada do Gruitch na primeira parte, também uma tentativa de finalização do Uribe na segunda parte. Deles, falamos então dessa grande e monstruosa defesa do Diogo Costa na primeira parte. Antes também tem ali uma sapatada num remate do lado do Turco que ia lá para dentro. E na segunda parte leva com a bola na cara do Lukaku. Lukaku. Na primeira também tem ali uma saída aos pés do Dzeko. Depois dá o corpo ao manifesto e leva com o Dzeko nas trombas. Pronto, assim de cabeça é o que me está a vir à memória. Prata, queres então dizer o MVP? Estás a empurrar mesmo isto para o Diogo Costa, poça. O pior é que era mesmo o gajo que eu tinha pensado. Que era o Diogo. Porque eu acho que as exibições foram, sobretudo, do meio campo para trás, foram muito boas para mim, praticamente todas, mas com mácula. Mesmo o desvairado do Zaidu fez uma boa exibição, mas depois vais ver, dá essa mão estúpida, dá essa reposição de jogo, enfim. Mas no geral, eu acho que até fez uma boa exibição. Mesmo o Pepe também tem um errito, o Marca na primeira parte dá um passo horrível para o Uribe que dá um lance perigoso. O Marcano tem um corte na segunda parte, Muito. antes do golo, que é praticamente o remate do Martínez, que é praticamente salva o golo. Não é em cima da linha, mas é quase como se fosse um bilhete. Sim, mas aí Pegou muito bem na bola. está a ver o Diogo Costa a defender aí. Está a ver o Diogo Costa a defender. Aí a agarrar e ele só contra-ataque. Mas o Pepe também tem lances desses, portanto, ou seja, são exibições de nota muito alta, mas sempre com uma pequena mácula. E o Diogo não tem mácula nenhuma. Há um passo que passa acima do Zaidu, mas eu não considero isso um erro, não é? Porque até estava a jogar bem. Mesmo com os pés, fez um jogo a Diogo. Portanto, acho que sim, acho que. Eu também não me lembro assim de nenhum erro em especial do João Mário. Ele até está muito bem nesse lance que acaba com o Zaidu e com o Taremi a finalizar. Quem começa esse lance é o João Mário, que roda sobre o gajo até fica no chão, que já sei lá do que é, mas essa jogada é boa do João Mário. Pronto, mas não me estou a lembrar de nenhum erro dele, mas de qualquer forma é claramente, para mim, claramente Diogo, mas não, o Pizzi há bocado antecipou-se a dar avaliações, eu até concordo com ele, sobretudo a dupla de meio campo e a dupla de centrais teve um nível altíssimo, tanto uma como outra. Piche. E há uma arrancada muito boa do PP que acaba com a finalização de Taremi também. Acho que foi pena não termos um bocadinho mais disso, mas foi o que deu.
Sim, eu também, lá está, eu destaquei aqueles, tanto a dupla do meio campo como a dupla de centrais, mas eu consigo, enaltecer, se eu quisesse enaltecer, ainda consegui enaltecer todos os jogadores, porque até o próprio Taremi, que nestes jogos depois também, quer dizer, é um bocadinho castigado, um bocadinho penalizado por estar ali um bocadinho sozinho lá na frente, mas o gajo é de uma entreajuda com os colegas, e nós já referimos isto aqui no podcast, quer dizer, ele tem um corte de cabeça na zona defensiva, e não é propriamente num canto. É numa jogada acho que até de contra-ataque, num ataque rápido deles. O Zé em do que ele Inter rachou. Não, acho que é esta que eu estava a dizer. Não sei se no Acho que era esta lançamento. que eu estava a dizer do Marcano. Acho que é Marcano que perde essa bola. Ou isso, é o Marcano que perde a bola e ele consegue ler a jogada e fica lá na área para depois cortar de cabeça. Portanto, eu consigo enaltecer mesmo essa questão do PP e tudo mais. Eu acho que sim, eu acho que o Diogo Costa, pelas defesas que fez, ainda por cima muito vistosas, eu acho que acaba por merecer o MVP. De qualquer forma, eu não vou dar o MVP. Vou deixar isto para o Lamas, porque eu vou dar a um dos dois do meio campo. Gostei muito tanto do Uribe como de Gruitch para desempatar. E como o Gruitch está em final de contrato, vou dar a Gruitch. Até porque nós estamos sempre à espera que ele se assuma. O Uribe está em final de contrato. O Uribe está em final de contrato, vou dar a Gruitch, o MVP. Como eu estava a dizer, estamos sempre à espera que ele se assuma. E ele nestes jogos, eu lembro-me que até já no último jogo que fizemos lá, naquele estádio, no caso contra o Milan, ele já se tinha exibido em grande nível, portanto eu acho que ele também é um bocadinho jogador de grandes jogos, acho que podemos confiar nele nos grandes jogos, é muito fiável e fica também aqui o meu prémio para ele e dou-lhe o MVP a Gruitch. Muito bem, olha, isto também está a ficar rapidinho, pelo que eu vou dar o MVP ao Diogo Costa, pelos argumentos que já deram, portanto, acho que sim, acho que teve preponderante ali em alguns momentos engraçados, deve ter sido que cometeu menos erros e, portanto, hoje faço a panelinha com o Prata e vou ler então os comentários do pessoal. Estava a dizer que isto está a ficar apertado para nós que estamos aqui com o Zoom a acabar, mas vamos aqui então aos comentários. Primeiro comentário, então o post foi, e para contextualizar, já como eu estava a dizer, foi a referir que o Otávio apenas foi expulso uma vez em 305 jogos, e tendo por base isso também depois fazer um rescaldo do jogo. Pedro Pedrosa, concretização e o vermelho do Otávio definiram o jogo. Foi pena a derrota, mas um jogo bem melhor do que vínhamos vindo a fazer. Na segunda mão espera um árbitro que bem caseiro. Pires. Os jogadores de handball passam a bola uns aos outros no início para espalhar a resina. Abraço. Aqui o esclarecimento do Pedro Pedrosa ao Pires, ainda do episódio da semana passada. Engraçado que eu ia pegar nisto. Eu estava a preparar o podcast e lembrei-me disso para falar nessa questão do Otávio. Dessa questão do fair play e tudo. Eu até ia referir essa situação. Mas o que é isto? Num lance em que eles atiram a bola de propósito para irem ao VAR, para terem um penalti, eles estão à espera que a gente devolva a bola. Daqui a pouco estamos aqui a trocar a bola nos primeiros segundos entre nós. Olha, pega lá para ver como é que está aí a bola. Beleza, troquei a chuteirinha, vê lá, vê o contacto com a bola. Daqui a pouco estamos a dizer que me manda bola. Quer dizer, ainda bem que houve esse comentário que fez-me lembrar essa também analogia que eu queria ter feito. E agora que está bem explicada, se quer cair mal, não é? Mas pronto, era isso que eu tinha pensado dizer. Depois temos o Tiago Bandeiras a dizer: faltou coragem para tirar o Otávio. Querem opinar sobre isso? Eu acho que é aquilo que falávamos há pouco, não é? Parece-me um bocado totobola no dia seguinte, mas sim, consigo aceitar que o Otávio poderia parecer cansado naquela altura, mas não se estava a notar muito. Eu achei que ele estava a jogar bem, sinceramente. Mas acho que podíamos ser mais proativos e tentar. Daquele lance na esquerda, depois daquele lance na esquerda, uma Conceição normal tinha mandado o caralho se não fosse o Otávio. Se fosse outro jogador, saía. Claro. Sim, é verdade, mas isso foi muito no início da segunda parte. O que ele provavelmente está a dizer é tipo tirá-lo ligeiramente mais cedo, aos 70 minutos, eventualmente. E isso, não consigo discordar. Acho que ainda por cima tinhas um jogador que é praticamente um titular no banco, como o Eustáquio. É óbvio que não era a mesma coisa.
E eu acho que na cabeça de Conceição estava sempre a ganhar. E por isso é que ele não fez essa substituição. Porque teve o Otávio e teve o Eustáquio é outra coisa. Mas, mas também o 0-0 também não era mau, não é? Quer dizer, era adivinhar que aquilo ia acontecer, lá está. É adivinhar que o Otávio ia ser expulso, apesar de não ter sido expulso nos últimos 300 e não sei quantos jogos, não é? Como tu disseste no início. Em toda a sua carreira, basicamente, não é? Como profissional. José Carlos Silva, boa noite. Só tenho uma coisa para dizer, e é algo que estou a pensar aconselhar nas minhas aulas de educação sexual. Com uma foto de Diogo Costa, numa mesinha de cabeceira, não há mulher que engravide. Fora isto, este Inter tem vibes de Atlético e nós teremos de os matar. Depois temos o ARS Lopes. A Ásia é tanta que vou só escolher o MVP, Uribe. De Madara ao Falcon Quest. Fuck. Vamos ganhar o Gil sem arrependimentos nem muitas críticas ao desempenho, mas irritado com esse golo e os nossos falhantes. Fuck it. Julgo que estão os comentários todos lidos. Nós também já fomos abordando estas situações mais ou menos ao longo do episódio e íamos avançar se calhar para fechar isto então para o 11 de Barcelos. O Uribe também não fica mal, como é MVP, também fez uma grande jogo. Tem lá um pormenor de um cavalinho, se for um gajo, e fica com a bola controlada e sai a jogar. 11 para o próximo jogo, bicho. Eu vou mandar o Bitite, mas antes do Gil, não é? Agora... Gil, eu vou apostar, lá está, mais uma vez sem saber se está para recuperar ou não, alguns jogadores, ou sofreram agora umas elas depois deste jogo, mas passando já para o 11. Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Gruitch e Eustáquio, descanso o Uribe, e mantém o Otávio, não é? Que agora vai ser espremidinho nestes 3 jogos. Taremi, Evanilson e PP. 8h30 domingo. Ora, 8h30 domingo. Pois, é hora de jogo. Eu vou na mesma onda. Apenas mudo o Marcano pelo Fábio Carvalho. Já está ou não está? Ele estava no banco, Fábio. Sempre. Pelo menos havia uma foto dele com o Taremi no avião. E daí o Conceição disse que todos que foram estavam bem. É isso. É o de Pis com as minhas substituições de costume dos gajos em final de contrato. Mas, Pis, relembra aí o meio campo então, por favor. Gruitch, Eustáquio e Otávio. E o... Ok, para o Uribe descansar. Assumo que o Galeno não vai estar muito bem para o jogo. Pois, sim. O Uribe naquele corte da linha de fundo também já me pareceu ali com aquele esgar de dor, não sei. Ou de quem já estava no limite. É por isso que eu tiro, não é? Para descansar. Mas o Conceição foi o único que ele disse que o Uribe estava mesmo bem para jogar. Disse na conferência de imprensa. E da frente de Taremi, Evanilson e PP? Podia ainda meter também o Martínez pelo Evanilson. Era essa a dúvida que eu tinha, mas meti Evanilson. Eu vou meter o Martínez em vez do Evanilson pela questão física que estávamos a falar. E eu vou deixar na mesma o Uribe e o Gruitch, mas vou meter o Eustáquio no lugar do Otávio. E fica o PP a fazer de Galeno. Okay. Está esclarecido? E falta aí a defesa esquerdo. Que vai ser o Wendel. Vai estar o Otávio. Tira o Otávio. Porque o Otávio, pronto, não sei se está completamente recuperado. E precisamos começar a jogar sem ele. Isto na junção das duas coisas, ou seja, se ele não está totalmente recuperado, pode ficar um bocadinho no banco. Deixa-me ver o tempo que estou aqui pode ficar um bocadinho no banco e se for preciso entra. E começamos a ganhar sinergias com o Otávio fora de campo porque vamos jogar sem ele contra o... Isto, ou seja, partindo do pressuposto que ele não está bem. Estando bem, quero lá fazer das sinergias, o Otávio tem que jogar. Mas partindo do pressuposto que ele não está bem... Mais vale resolver cedo e depois fazemos as sinergias na segunda parte, não é? Certo, mas imagina que ele não está bem. Sem dúvida. Então aproveita para descansar que pode as coisas correrem bem e ele nem ter que entrar. Basicamente isso. Olha, despedimos, só temos conversas para... episódios fixos para falar, não é? Mas teríamos que abrir mais aqui uma sessão. O Minho está a dizer outra vez, pai, vai descansar da tua viagem, meu. Vai descansar. É isso. Mas o Prata vai dizer tchau só.
Nada, estava a tentar arranjar uma piada qualquer com penas suspensas, mas não, opá, assim, de repente não consegui lembrar-me de nada. Ficamos em suspenso até domingo. É isso, ficamos em suspenso até domingo. Até lá. E Madjer pode ser o golo, remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo.